A última rodada eu peguei Flávio Novaes Barbosa, um jovem jogador, e ele fez uma partida boa. Eu optei por jogar um Gambito da Dama, ele jogou D4. Eu optei pelo Gambito da Dama e eu estava muito querendo vencer essa partida para poder chegar na zona de pontuação, chegar na zona de premiação, que era até o 15º lugar, eu precisava da vitória. E dar uma consertada no torneio, que aí eu faria 4 pontos em 6, né? Então foi cavalo F3, cavalo F6, bispo F4. Esse é o sistema London, que eu também jogo de branca às vezes. C5, E3, dama B6. Eu optei por essa linha, que é uma linha que me incomoda muito quando eu estou de brancas. Né? Pressão em B2. Ele jogou dama C1, que a dama fica meio deslocada ali. Cavalo C6, C3, bispo F5, bispo E2, E6, H3, que é um lance comum para o bispo voltar. E alguns jogadores não ligam porque trocam esse bispo aí. Por exemplo, já vi muitas partidas do Lequim que ele deixa o bispo aqui mesmo. Não sei se taticamente isso aí está correto, mas só para vocês verem a ideia, ele usa depois essa casa aqui como compensação pelos peões dobrados. Mas ele jogou H3, que é o mais comum. Deu H6 com a mesma ideia, né? Manter meu bispo. Cavalo de BD2, torre C8. Aqui começam alguns temas táticos, né? Ele jogou roque, o C toma D4. Por exemplo, se ele tomar de peão, eu posso jogar cavalo B4, aproveitando a cravada. Né? Dama D1, cavalo D3, bispo G3, ou troca o bispo pelo cavalo, eu ganho o par de bispos, cai o peão de B2. Algo assim, né, gente? Alguma ideia de aproveitar a colocação da dama ali. Então ele jogou, tomou de cavalo, mas agora ficam 2 peões centrais. Eu tirei o bispo, estava querendo manter esse bispo muito forte aí. Cavalo toma cavalo, é porque está levando um garfo aqui, né? Talvez ele pudesse só tirar o bispo também e manter mais peças. Né? Ele jogou cavalo toma cavalo, acho que tudo bem também. Peão toma, cavalo F3, bispo E7, torre D1, roque, bispo D3. Eu queria manter a atenção de alguma forma. Eu gosto mais da minha posição, acho que eu estou um pouco melhor. Meu centro é mais forte, eu tenho a coluna B para usar, desde que eu consiga neutralizar esse bispo aqui em algum momento. Tipo com S5, né? Eu joguei bispo E4 para tentar manter a atenção o máximo possível. Ele dama C2, eu torre de FD8, ele bispo E5. Agora ele está ameaçando bispo toma cavalo e depois tomar aqui. Eu tive que aliviar com bispo toma D3, torre toma D3, cavalo D7. Tem duas ideias, né? Manobrar o cavalo ou tentar avançar os peões no momento apropriado. Bispo G3, bispo F6, aqui eu estava pensando em usar esse plano. Torre D2, cavalo C5, bispo E5, cavalo E4 e ele jogou bispo toma F6. Aqui eu calculei bastante. Cavalo toma torre. Entrar na confusão louca aqui. Mas ele já tinha gastado um bom tempo aqui do tempo dele. Ele não estava muito confortável no tempo. Provavelmente uns 30 minutos, se não me engano. E eu pensei que depois de bispo toma torre, cavalo toma cheque, peão toma, torre toma, eu tenho um final vantajoso, mas com dama e torre é bem complexo e dá muita chance de contra-jogo. Por exemplo, na coluna G
Eu fiquei tentado a jogar esse cavalo toma D2 aqui, porque também é fácil de errar, né? Por exemplo, se jogar um cavalo G5 para explorar o cavalo lá, eu posso jogar H toma, bispo toma torre, cavalo F3 cheque. Dá muita confusão, né? Ou, por exemplo, se ele tentar tirar o cavalo para um lugar neutro, né? Já que meu cavalo está preso lá embaixo, eu tomo, ele toma o cavalo, eu que fico com a estrutura ruim, né? Depois de pensar um pouquinho, eu falei assim, não vou complicar. Tomei o mais simples, cavalo toma F6. Confiando no meu centro, agora eu tenho a coluna, vou pressionar. Torre de AD1, torre B8, B3. Essa posição ela é igualada, mas o igualado não quer dizer que é empate. Então tem que jogar, né? Torre de DC8, e ele deveria acelerar um pouquinho mais aqui, porque ele foi ficando muito apertado de tempo. Torre A2, torre C7, cavalo D2, torre D7, torre C1, torre de BD8, cavalo F3, torre C7, o cavalo estava entrando aqui, né? Cavalo D2, torre de C, C8, torre de E1. Aqui, nesse tempo aí, ele ficou com aproximadamente uns 5 minutos aí. Pronto, uns 30 mil mais ou menos. Agora eu já fiz alguma coisa mais concreta. Eu joguei dama 6, tentando alguma hora uma invasão naquela casa, né? Tentar conseguir alguma pressão já direta. Ele torre de CD1, é o cavalo D7, e agora eu acho que ele deveria realmente fazer ruptura como ele fez, mas eu estava esperando C4. E acho que está muito bem para ele, está bem igualado. Uma das ideias do C4 é cortar a minha tentativa de penetração, mas ele jogou E4. Não vejo um grande problema ainda para ele. Eu joguei dama B6 e agora eu acho que ele pode jogar de novo C4. Né? Ou cavalo F3. Melhorar a posição das peças. Só que ele jogou torre E3 e o cavalo F8. Ele torre D3 aqui estava com um tempo bem curto mesmo, aproximando uns 3 minutos. E o cavalo G6. E ele não tinha tempo para jogar essa posição muito aguda, né? Não está muito simples ainda. Ele jogou E toma, C toma, e eu acho que agora ele deveria jogar G3. E eu estou melhor, por exemplo, com o cavalo E5. Mas o problema é que quando ele jogou C4, eu entrei, né? Cavalo F4. E eu acho que a minha vantagem agora é bem clara. Na partida eu esperava torre F3, em que eu ia jogar cavalo E2, cheque, e F1 e desce duplo aqui. Ele jogou torre E3 e eu jogo dama C6, com a ideia de peão toma peão. Ou de D4, né? Melhor ainda, né? Um dos dois. Ele jogou cavalo F3 e eu D4. O cavalo está cravado, não pode tomar, senão ele leva mate. Eu esperava agora torre E1. E eu ia jogar D3 com uma boa vantagem para as pretas. Mas apurado de tempo aqui, com 2 minutos ou menos, ele jogou torre E4, agora ele está perdido. Ele leva D3. Torre toma D3. Ele ainda jogou esse, que aqui, apesar de ele estar perdendo a peça, tem um truque, né? O que é melhor? Cavalo toma torre ou dama toma torre? Se dama toma torre, eu perco a dama. Torre toma torre, cheque, eu estou perdido. Mas se eu joguei o cavalo toma torre. E agora eu estou ganhando, estou com a torre a mais. Vamos ver as análises do computador. Foi uma partida muito perfeita da minha parte, né? Zero precisões, zero erros graves. E ele cometeu só uma imprecisão e um erro grave que prova que ele é um bom jogador. Não tem nenhum exercício para mim, é claro.
Os erros dele eu apontei bem na análise ali, né? O primeiro foi... Aqui não deveria ter jogado C4. Cavalo F3, a posição está normal. Na verdade é que eu falei G3, né? Mas é alguma coisa que defenda a entrada do cavalo aqui. Né? O cavalo F3 na verdade é bem melhor, né? Porque o torre pode voltar aqui agora, pode avançar, né? Ele jogou C4, eu entrei com o cavalo, agora está 0.9. 0.9. Torre E3, dama C6, um ponto. Cavalo F3, D4. E aqui foi o erro dele, o erro que perdeu, né? O blunder, que está marcado para ele. Ele tinha que jogar como eu indiquei, torre E1. Com 0.8 de vantagem para mim. Quando ele jogou torre E4, lembrando que ele estava muito apurado de tempo, aí, menos de 2 minutos, ele leva o D3. E eu estou completamente ganho, 5.5, né? E eu joguei o correto, torre toma, cavalo toma e fim de linha. Obrigado por assistirem. Essa foi a última partida desse torneio de Poços de Caldas. Eu vou colocar aqui a posição final para vocês verem. E até o próximo torneio que eu jogar. Eu vou postar todas as partidas como eu tenho prometido aqui no xadrez torneios oficiais. Muito obrigado por assistirem.